boa tarde a todas e todos, a mais um Pauta Brasil, um programa da Fundação Perseu Abramo que discute os temas mais pertinentes para o desenvolvimento e futuro do nosso país. Programa que é realizado todas as segundas, quartas e sextas pela Fundação, às 17 horas, e retransmitido por valorosos parceiros como a TV 247, a Revista Fórum, o DCM-TV, a TVPT, e com muita honra também pelos perfis do Facebook da ex-presidenta Dilma e do nosso querido ministro Fernando Haddad. Meu nome é Diogo Moisés, eu sou hoje coordenador do programa de telecomunicações do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e com muita honra recebi o convite da Fundação para mediar esta nossa conversa sobre regulação e universalização das comunicações no Brasil, focado na questão do acesso à internet. E hoje, para essa conversa, nós recebemos dois valorosos convidados. Primeiro, o senador Jean Paul Prates, senador que é advogado e economista, o senador que assumiu a cadeira no Senado em 2018, quando a nossa querida Fátima Bezerra foi eleita governadora do Rio Grande do Norte. O senador tem uma atuação bastante diversa em diferentes temas, mas é um especialista em regulação econômica e vai ser uma honra ouvi-lo, senador. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui conosco. E vamos também receber uma das maiores especialistas no tema de regulação das telecomunicações, que é a jornalista Marina Pita, uma jornalista que cobriu o tema das telecomunicações na imprensa especializada durante muito tempo, atua em uma das principais ONGs do setor, que é o Coletivo Intervozes, já foi coordenadora do coletivo, e, entre outras funções, também é representante da sociedade civil no SEDUST, que é o Comitê de Defesa dos Usuários dos Serviços de Telecomunicações da Anatel, a nossa Agência Nacional de Telecomunicações. Marina, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom, seguindo adiante, na nossa programação, nós vamos hoje discutir um dos temas mais importantes da atualidade, que emergiu com muita força desde o início da crise que nós estamos vivendo, da pandemia, no início do ano passado, que é o acesso à internet. Algo que sempre foi muito relevante, evidentemente, sempre foi objeto de atuação do campo progressista, mas que no último período tomou uma dimensão essencial, especial, já que todos nós fomos obrigados, em certa medida, a ficar em casa, tanto para o trabalho como para as questões ligadas à educação. E hoje nós vamos discutir um pouquinho esse tema, tentar abordar os principais temas regulatórios e de políticas públicas que estão sendo discutidas, tanto para as pessoas em geral, para os cidadãos e cidadãs de forma geral, quanto especificamente também para um público prioritário nesse momento, que são estudantes e professores da rede pública. Bom, abrindo o nosso debate, vamos começar com o nosso querido senador Jean Paul, agradecendo mais uma vez pela sua presença. Senador, nós estamos vivendo um momento ímpar, da nossa história, onde essa questão do acesso à internet se revelou fundamental para a garantia de uma série de direitos fundamentais, são diversos mesmo, valeria aqui uma lista extensa, de direitos fundamentais que estão envolvidos e ligados à questão do acesso à internet. E gostaríamos de ouvi-lo, senador, sobre o estado da arte atual, nessa situação onde o acesso à internet cresce, mas de forma absolutamente desigual, É uma característica, vamos dizer assim, do desenvolvimento das nossas redes de telecomunicações. E estamos também, senador, no momento de, podemos dizer assim, de redução dos instrumentos estatais, dos instrumentos do poder público para regular e promover o acesso à internet de todos os brasileiros. Então, agradecendo mais uma vez sua presença, senador, a palavra é sua por aproximadamente 12 minutos, depois ouvimos a Marina e voltamos aqui para uma conversa sobre os temas que vocês vão abordar. A palavra é sua, senador. Muito obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigado. Olá, Marina.
Olá a todos aqueles e aquelas que nos assistem hoje aí pela Pauta Brasil. Parabéns à Fundação Perseu Abramo pelo debate relevante. Eu vou direto ao ponto, Diogo. A gente está falando basicamente de regulação e universalização das comunicações da internet, mas eu vou começar falando de comunicações porque, na verdade, alguns até que nos assistem agora talvez nem tenham presenciado esses momentos que para nós mais velhos são tão próximos, né? A década de 90 foi quando começou a haver o movimento da privatização das comunicações no Brasil, as telecomunicações em geral. Antes havia praticamente um monopólio de tudo, Embratel, Telebrás, enfim, tudo que você não viu mais jovem aí, mas havia todo um monopólio. O Brasil tinha algumas atividades que só puderam ser desenvolvidas e alavancadas graças à força do capital estatal, da iniciativa estatal, porque não havia interesse exatamente em fazer universalmente, né, de forma mais aberta, democrática, o início de algumas atividades. Aí vai aí um rol de atividades, transmissão elétrica, petróleo, enfim, comunicações entrou nesse rol. E na mesma época que começou a haver a pressão lá de fora e de todos os lugares, a tendência à privatização, aqui também houve, né, em todos esses setores. Foi a época justamente dessas leis de desregulamentação, ou leis de privatização, uma delas a Lei Geral das Telecomunicações, de 97. Mesma época do petróleo, energia também, mesma coisa. E aí também se criaram as agências reguladoras, que, a meu ver, até hoje em dia, já modernamente olhando para trás, na época foi considerado um elemento para privatizar, etc., mas hoje a gente vê que ela tem outras dimensões. As agências reguladoras acabaram servindo aí hoje até como um elemento de resistência, de consolidação de políticas de Estado, de regulação, fiscalização de vários setores que a gente continua considerando estratégicos, independente de ter o direito de receber investimento privado ou não. Acho que basicamente todos os setores hoje, em praticamente todo o mundo, recebem investimentos privados. O problema não é esse. O problema é como regular a natural tendência ao egoísmo e ao lucro excessivo, a extrapolar a prevalência do seu interesse privado como empresário versus o interesse público, que alguns setores inspiram muito, né? Então, telecomunicações é um deles. Claro que decorre daí depois a própria internet, tudo isso por conta da questão tecnológica, tecnologicamente vinculada à área de telecomunicações. Mas só para dar um resumo rápido do que aconteceu, decidiu-se privatizar as telecomunicações. Então, entrou regime privado nelas. E o domínio público foi decidido à época que ficaria apenas, como sempre, com um rebutalho, né, que era redes fixas, orelhões, essas coisas. E, para manter isso, foi criado o fundo, né, o FUST, né, que seria para manter esse processo, que já foi uma concessão e uma criação do próprio Partido dos Trabalhadores na época, já como uma espécie de compensação. Olha, tudo bem, já que vocês vão privatizar, pelo menos cria alguma coisa para manter a telefonia fixa funcionando, para que as pessoas possam ter acesso. A acessibilidade na época era basicamente a telefonia fixa. Lembrando que estamos na década de 90, nem todo mundo, ninguém praticamente tinha celular, essas coisas todas. Então, a preocupação nossa, da esquerda à época, era o seguinte: tá, privatizou tudo, fica tudo na mão do privado, vai só para quem dá lucro. Quem não dá lucro vai ser desatendido. Então, o FUST foi basicamente para isso, construir um fundo para bancar a continuidade, pelo menos por um certo tempo, da telefonia fixa acessível dos orelhões, né? Hoje se fala mal disso, né? Fala FUST por orelhão, nossa, que coisa anacrônica, mas na época fazia todo sentido. Muito bem, esse FUST começou a gerar caixa, etc., e os próprios governos passaram a utilizá-lo para, basicamente, cobrir ou gerar superávit, né? E não usando necessariamente para aquilo. O que gerou um pensamento, né, ou até a prática, de que esse FUST passasse a ser uma espécie de patinho feio dos fundos públicos, né? Aquele que só acumula. Havia uma expressão que se usa, que é um fundo que empossa, né? Ele fica empossando dinheiro, gera caixa, mas não gera as realizações que estão esperadas para ele. Normalmente isso acontece porque os governos preferem, dentro de um certo limite de gastos, usar outras rubricas, né, de gastos, como, por exemplo, obras no interior, atendimentos mais paroquiais, Ministério do Desenvolvimento Regional e outros, até hoje é assim.
e aquele recurso do FUST, por exemplo, é contingenciado, né? Deixado lá como reserva para não desarvorar tudo. Enfim, estou falando de forma bem simples. Mas, como ele foi pouco utilizado, ele foi acumulando esse superávit. E aí, agora, já mais recentemente, para fazer a história curta, 2019, tivemos uma nova lei de mais abertura ainda, que permitiu que concessões de telecomunicações migrassem para o regime de autorizações. E também retirou a radiodifusão da contribuição do FUST. Isso foi mais um passo importante. E agora, mais recentemente, a PEC dos fundos, que também trata desse assunto. O senador Mercadante, em 2007, apresentou uma lei já fustigado por essa questão de orelhão não tem mais sentido, linha fixa não tem mais sentido, já passados esses tempos, que permitiu que o FUST passasse a financiar políticas governamentais, e a gente começa a chegar na internet, de telecomunicações banda larga, em regime público e ou privado. Então, já pensando na estrutura de banda larga para capilarizar o acesso à internet pelo país em termos de atendimento genérico. Então, essa lei, esse projeto de lei do senador Mercadante, veio a constituir a Lei 14.109, de 2020. Esse projeto do Mercadante é 2007. Imagine quanto tempo levou aí. Enfim, essa lei chegou agora, e agora temos novidades também, que uma delas é o PL 3477, que nós fizemos com deputados e parlamentares do PT e também relatoria e autoria de outros partidos, e que foi vetado por Bolsonaro, né? Eu vou chegar nessa discussão. Mas ele separa 3,5 bilhões de reais, já na pandemia, para pacotes de dados de banda larga, móvel, e distribuição de aparelhos celulares e tablets para professores e alunos da rede pública de ensino. Então, ajuda ajuda a, eventualmente, facilitar a volta às aulas quando for seguro, mas ajuda, sobretudo, a acessibilidade que todos tanto reclamam, a diferença que ficou nesse momento de trabalho remoto da educação entre as pessoas que têm acesso à internet e a aparelhos de qualidade versus os que não têm absolutamente, que é a maioria, né? Então, esse projeto foi agora vetado pelo presidente. Como várias outras iniciativas, eu também não vou entrar em detalhes, mas sempre que chega alguma coisa na mesa do presidente Bolsonaro que fala em distribuir dinheiro para quem precisa de algum tipo de indenização ou de ajuda para poder cumprir o isolamento social, ele veta. Né? Então, não diferente nesse caso, 3,5 bi vetados na mesa do presidente, voltam à Câmara e ao Senado na segunda-feira, e na segunda-feira nós vamos votar para derrubar este veto, ou seja, para que a lei que foi aprovada pelas duas casas se faça valer, de fato, como é. Os 3,5 bi serem usados para isso que eu falei, banda larga, aparelhos, professores e alunos, rede pública de ensino. Então, essa movimentação agora é importantíssima, porque é um passo imediato. Agora, vamos falar do guarda-chuva todo. Universalizar requer justamente o que a gente está aqui fazendo em dose homeopática e emergencial de forma geral. Né? O Estado brasileiro não pode imaginar que as forças de mercado vão sozinhas fazer chegar a internet aos lares da base da pirâmide e aos aparelhos às pessoas que, de fato, são a maioria da população brasileira. Então, é preciso haver uma indução. É muito bem-vindo o investimento privado, enfim, claro, o poder da regulação, da indução ao investimento é mais importante ainda. A diferença de nós da esquerda para quem não é da esquerda é justamente que a gente admite o investimento, mas a gente coloca metas, a gente coloca prazos, a gente diz, olha, você vai ter um mercado que é seu, em concorrência ou não com outros, mas você tem que fazer o mínimo, né, para merecer esse mercado. Né? Não é simplesmente faturar só para quem dá lucro ou só para quem te interessa. Né? Você tem que fazer a universalização. Então, essa indução é essencial no Brasil, porque a gente ainda tem vácuos enormes, áreas totalmente desatendidas, seja de sinal, seja de, enfim, de equipamentos, e hoje a internet passa a ser, já deixou há muito tempo atrás essa discussão para trás, que é o fato dela ser essencial. Né? Então, ela hoje é essencial como meio de comunicação, como instrumento de comunicação, canal, né, em si,
mas para a educação, para hoje, agora, por exemplo, hospitais que têm esses atendimentos e a telemedicina, isso vai passar a ser essencial de vez para a saúde, imagine, para a saúde, para o setor de saúde, pública ou privada, né? Então, regulação passa a ser essencial num setor que é, mais uma vez, voltando bem do iniciozinho, setor estratégico, setor importante, setor que diz respeito a todos, um setor que o teste básico é, se ele falhar, ele mata, se ele falhar, ele prejudica pessoas num número muito grande, e respectivamente em relação ao poder econômico dele, então é um setor estratégico. Então, essa é a primeira colocação que eu faço para nos alertar. Primeiro, que nós precisamos nos mobilizar, e Marina é um exemplo disso, e outras entidades e outros movimentos são importantes da sociedade organizada, para ter, de fato, internet de qualidade, ter equipamentos, e isso ser, de fato, democratizado, sem as barreiras normais do capitalismo desenfreado, enfim, e tal, toda a sequência que a gente conhece. Segunda coisa, que temos um ponto urgente nesse momento de mobilização, que é o veto na segunda-feira. E terceiro, temos aí também vindo a questão do 5G. E a questão do 5G é uma revolução. Então, eu não vou ficar aqui, tem poucos minutinhos aqui, mas assim, quem olhar aí o que a China já faz com o 5G, o que o mundo já faz, sabe o salto que a gente pode dar, inclusive em termos econômicos, inclusive em termos de atividade econômica. Então, assim, qual é a melhor tecnologia? Qual é o melhor custo? Qual é o mais seguro? É assim que nós teremos que decidir o 5G. Não é se é da China, se é dos Estados Unidos, se é do Brasil, e principalmente de forma que a gente possa absorver e deter conhecimento, deter transferência de tecnologia, para que a gente possa se virar no 5G sozinhos também. A gente, mesmo que receba investimentos, mesmo que receba plataformas, etc., que a gente comece a amalgamar. Não há um nacionalismo internetico, né? Não, é contrassensual isso, mas que pelo menos a gente consiga amalgamar a igualdade de condições em função do grande mercado que nós representamos e da grande potência que nós somos em todos os aspectos, recursos naturais, etc., etc., mas também inteligência e uso de tecnologia. Então, era isso que eu queria, eu acho, colocar inicialmente, para a gente depois fazer o debate, vai colocar esse alerta sobre a importância da universalização da internet e o que é que vem pela frente aí para nós. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, senador Jean, pela sua apresentação inicial. Nós vamos voltar aos pontos que você abordou agora, senador. 2022 está aí, né? Então, vamos voltar a conversar sobre questões e ações que eventualmente poderiam ser tomadas num cenário um pouco mais favorável, onde o governo tenha, vamos dizer assim, o mínimo de desejo efetivo de universalizar as telecomunicações. Já voltamos com esses ganchos que você nos apresentou, senador. Bom, agora vamos ouvir inicialmente a Marina Pita, que já foi aqui apresentada. Marina, boa tarde novamente, obrigado por estar aqui conosco. Marina, qual foi o impacto, né? Eu sei que você vai trazer algumas questões para a gente, mas qual o impacto, qual é o tamanho do drama que nós estamos vivendo? Muitos gestores públicos, inclusive, dizem que o caminho da conectividade para todos é inexorável e será atingido a qualquer momento, num futuro próximo que nunca chega, né? Então, gostaríamos de ouvir sobre esse tema, para depois voltar a conversar um pouquinho mais sobre essas ações que o senador Jean citou e que você está envolvida na linha de frente. Boa tarde e obrigado, Marina. Boa tarde. Bom, queria agradecer, em nome do Intervozes, o convite, agradecer ao senador Jean Paul, que já deu uma visão, né, geral, bastante importante, assim, superando vários temas que eu ia trazer aqui. Então, eu vou tentar esmiuçar alguns temas, mas acho que a partir dessa fala inicial do senador, que já foi bem introdutória, né? A primeira coisa para a gente entender, né, Diogo, é que não se trata mais de acesso à internet para você garantir a liberdade de expressão. Você falou isso, né? Cada vez mais você ter acesso à educação, ter acesso à saúde, você fazer o seu imposto de renda, você acessar informações sobre vacinação,
inclusive para você poder pedir o auxílio emergencial, tudo isso hoje é feito via aplicativo, e o poder público, né, ele estimula esse processo de digitalização. Então, a gente vê, no meio da pandemia, foi aprovado um projeto de lei que permitia, por exemplo, a telemedicina, né, o atendimento remoto nesse momento de crise sanitária. E, no entanto, as pessoas não têm condições de acessar a internet, inclusive de uma perspectiva que tem que ser superada, uma dicotomia entre quem está conectado e desconectado. Por que eu digo que a gente tem que superar essa dicotomia? Porque, ainda que a gente tenha uma parcela significativa da população, principalmente das classes D e E, que está desconectada, a gente está falando de umas tantas outros milhões que tem uma conexão insuficiente para a exigência de uma participação cidadã. Então, não basta você ter uma conexão uma vez a cada 3 meses, e aí a gente tem que ser bastante crítico, né, quando a gente vê as pesquisas, por exemplo, que trazem dados de conectividade domiciliar, por exemplo, porque a gente precisa questionar que tipo de conectividade é essa. A gente está numa tal situação de dependência da conexão para as atividades todas cotidianas, né, e para você garantir essa cidadania, essa participação na vida pública e mesmo para o emprego, né, para a garantia de renda, para as relações familiares, né, tudo isso depende de conexão. Então, um nível de dependência tal que a gente não pode mais tratar de um acesso precário, né, e aí é importante a gente olhar para esse regime privado da conexão que o senador Jean Paul trouxe, porque, enfim, ele já explicou muito bem que você relega ao mercado, né, a expansão da conexão, e é absolutamente insuficiente para você lidar com a necessidade desse serviço, dessa infraestrutura, especialmente num país extremamente desigual, né? Então, à medida que você não tem políticas públicas efetivas para levar a conexão, e aí a gente está falando de conexão de qualidade, né? A gente não está falando de você usar só o WhatsApp uma vez a cada 3 meses, a gente está falando de crianças que precisam estar conectadas horas por dia para conseguir assistir sua aula. Então, a gente está falando de uma conexão robusta, né? Que consome muitos dados. Então, a gente precisa que o poder público se coloque melhor e ofereça esse serviço, inclusive, quando as famílias não têm condição financeira de pagar. Quando a gente vê os dados hoje, a classe D e E o principal motivo para não ter internet, nos casos em que não tem internet no domicílio, é o preço, né? Então, assim, ainda que o cabo passe na frente, né, de uma comunidade, se esse serviço não estiver acessível, não adianta nada. E acho que tem pesquisas importantes nesse sentido. Tem uma pesquisa do IPEA apontando que a expansão da infraestrutura, ela podia conectar mais 6 milhões de domicílios no Brasil, mas que esse número seria o dobro se tivesse uma redução de preço da banda larga. Então, a gente está falando de uma política que não pode olhar só para a disponibilidade, né? A gente tem que falar de acessibilidade. E a gente tem que falar de uma conexão de qualidade, e aí a gente tem que discutir a franquia móvel, né? A gente sabe que boa parte da população brasileira, especialmente os vulnerabilizados, têm acesso via banda larga móvel. E esses serviços, né, esses contratos, eles estão limitados pelo tráfego de dados, né? A gente saiu de um momento em que o serviço de conexão à internet ele era vendido principalmente por velocidade, e nós entramos em um momento em que cada vez mais o mercado pressiona para vender por dado trafegado, né, que é o que a gente chama de franquia. A gente, há alguns anos, né, a Anatel impediu que as empresas vendessem a banda larga fixa também por franquia, e nós não sabemos o quanto tempo, né, isso vai durar, né, é bastante delicado e instável, especialmente num governo extremamente liberal, então é uma questão crítica,
E temos essa questão na banda larga móvel, que é justamente a que atende a maior parte da população, especialmente, né, porque você tem os leilões de conexão, que desde quando foi feito o leilão de 3G, o poder público, então, impôs obrigações nessa perspectiva que o senador Jean Paul estava trazendo. Então, existe um instrumento de política pública a partir dos leilões de espectro eletromagnético para levar a banda larga móvel. Mas quais são as políticas para levar a banda larga fixa? Quais são os instrumentos? Eles são muito falhos, e nesse sentido, eu acho importante lembrar que houve a presidenta Dilma, né? Ela trabalhou para a construção de um satélite de conexão de banda larga e para as Forças Armadas brasileiras, e esse satélite ele tem capacidade de cobrir todo o Brasil. Então, é chocante que você veja, num momento de pandemia, que não existe uma movimentação muito enérgica para usar esse satélite e conectar as comunidades vulnerabilizadas, porque a gente está falando de pessoas que talvez tivessem algum tipo de conexão saindo de suas casas, usando o Wi-Fi no emprego, ou usando o Wi-Fi num café, ou usando o Wi-Fi num espaço público, numa biblioteca ou numa escola, mas a gente está falando de pessoas que devem estar dentro de casa para se protegerem e que não poderão fazer isso sem conexão. A gente vê fotos, né, das crianças com o celular sentadas na porta de casa, ou crianças que têm que dividir o celular com seus irmãos. A gente está falando de famílias em que a mãe ela tem que fazer uma escolha de qual é a criança que vai assistir aula naquele momento. Então, o que a gente vê é que o poder público, né, federal, ele não fez uma movimentação digamos assim, no que seria esperado nesse momento sociotécnico, em que as pessoas precisam da conexão, e aí coube, de fato, ao Congresso fazer algum tipo de tentativa de atender a população. E aí esse projeto de lei, esse 3477, ele é fundamental, porque ele vai permitir não só a conexão, via banda larga móvel, né, para você fazer garantir a educação, mas também vai permitir que você possa, em comunidades em que essa tecnologia não está disponível, ser atendido com, por exemplo, esse satélite, né? Então, não é só uma política pública que atende determinados segmentos. É possível você olhar para as comunidades mais vulnerabilizadas e que não vão ter condições, né, de usar um 3G, um 4G e atendê-las também, né? E aí, enfim, nós estamos num momento de disputa que o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, ele não foi usado até agora, né? São dados do Tribunal de Contas da União, que indica que não só 20 bilhões foram arrecadados e não foram, e aí falando de fundos de telecomunicações em geral, e não foram aplicados para a universalização, como não se sabe exatamente para onde esses recursos eles foram escoados, e a gente tem uma possibilidade de virada aqui, né, que é falar, não, agora vamos usar o fundo de fato para aquilo que ele foi pensado, né, para o seu propósito original. E, no entanto, o orçamento que foi aprovado, ele não prevê a aplicação dos recursos, são cerca de 700 milhões, 800 milhões por ano, que vão continuar contingenciados se nós não fizermos uma briga, né? Então, e não bastasse isso, acho que já vou começar a entrar num outro assunto que é muito importante, que é o agronegócio quer os recursos do FUSH para ele, né? Quer conectar o campo, e aí pode parecer muito bonito, nós vamos conectar o campo e aumentar a produtividade, mas o que isso resolve o nosso problema de desigualdade social? Então, a gente precisa entender as prioridades de conectividade nesse momento em que a gente está falando de milhares, se não milhões de crianças que estão desconectadas. Então, não faz sentido você conectar boi e conectar soja se a gente não está garantindo a educação das crianças no Brasil. Marina Pita, muito obrigado pelas suas palavras iniciais. Você apresentou uma série de questões relevantes, esmiuçou um pouquinho esse cenário de desigualdade que nós temos
que é muito relevante, né? De fato, nós temos os não conectados em absoluto, né? Mas dentre os conectados temos aí uma desigualdade imensa, gente que está conectado de diversas formas, talvez como nós aqui e boa parte do público que nos assiste, né? E aqueles que são conectados de forma absolutamente precária, né? São, de fato, usuários de segunda classe e têm uma série de limites e barreiras para utilizar, podemos dizer assim, o pleno potencial da internet. Vamos já voltar a falar sobre isso. Marina, quero te ouvir um pouquinho mais sobre o FRUST. E gostaria de lembrar, antes de voltar a conversar com vocês, iniciando pelo senador Jean, que esse é o Pauta Brasil, um programa da Fundação Perseu Abramo, que discute os principais problemas no nosso país, hoje discutindo a questão da regulação das telecomunicações e o acesso universal à internet, um programa que é retransmitido pelos nossos queridos parceiros, pelos parceiros da Fundação Perseu Abramo, olha eu aqui já me colocando dentro da fundação, né? A TV 247, a Revista Fórum, DCMTV, TVPT e também pelos perfis da ex-presidenta Dilma e do ministro Fernando Haddad. Bom, dando continuidade aqui à nossa conversa, senador, na sua intervenção inicial, você apresentou uma questão muito relevante que tem a ver com uma estrutura regulatória, vamos dizer assim, do setor de telecomunicações, né? Diferente de outros setores, nós temos no setor de telecomunicações, senador, como você bem lembrou, dois regimes distintos, né? Um regime público que, em tese, se assemelha de forma mais orgânica àquilo que a gente pode chamar de serviço público, onde o Estado tem mecanismos para controlar preços, para determinar metas de expansão e universalização, entre outros, né? O serviço que hoje é explorado em regime público, como você bem lembrou, senador, é a telefonia fixa, que, embora relevante, com a expansão do acesso à internet, vem perdendo a importância, né? Nós tivemos também, como você lembrou, senador, recentemente uma lei aprovada que permitiu com que as concessões de telefonia fixa, né, das grandes operadoras, aí, especialmente Oi, Claro e Vivo, pudessem migrar para um regime mais flexível que é o regime privado, onde não há controle de preços, não há metas, vamos dizer assim, de universalização a serem seguidas, né? E eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, senador, nós estamos me parece, numa encalacrada regulatória, né? De um lado, o acesso à internet se tornando cada vez mais essencial, não à toa os serviços de telecomunicações, no decreto expedido pelo governo no início do ano sobre a Covid, foi estabelecido como um serviço essencial, né? Mas, de um outro lado, nós não temos hoje instrumentos regulatórios, né, fortes, vamos dizer assim, para que o poder público possa atuar e expandir, assim, e dirigir, de certa forma, né, a expansão do acesso à internet. É um serviço explorado em regime privado. Como fazer, senador? É necessário que a gente estude com muito carinho uma eventual mudança regulatória nesse futuro, que está aí, né, para que a gente tenha, de fato, mais instrumentos, para que o Estado tenha mais instrumentos para expandir o acesso à internet, ou é possível navegar nessa regulação que nós temos hoje, onde o acesso à internet está nesse pacote de regime privado, onde o Estado tem, vamos dizer assim, instrumentos reduzidos? Olha, Diogo, eu acho que o erro está, inclusive nós mesmos da esquerda, que separamos ou fomos levados a separar esse processo de forma errada. Por que eu digo isso? Porque quando você diz regime público e regime privado, quando a gente fala em regime privado, na minha opinião, e não é só a minha opinião, a prática em outros países, em países onde a esquerda modernamente aqueceu com a entrada de investimento privado, mas coloca limites, coloca metas, coloca regras. Por quê? Porque se entende o seguinte, o regime privado não é o laissez-faire, laissez-passer geral, não é o liberou geral. Não é. O regime privado, numa atividade, e é isso que é importante, definir como atividade estratégica ou atividade essencial, quando mesmo quando é autorizado, o regime privado significa apenas que o governo, o Estado, não será dono ou receptáculo, no final das operações, daqueles ativos que foram construídos ao longo do tempo. É uma questão, eu acho, para mim, terem que ser transformada apenas na questão patrimonial. Ora, você fez um monte de investimentos
numa rede, por exemplo, de enterrada ou aérea e tal, etc. E no final da sua operação, ou caso você quebre tudo isso, isso reverte para o governo concedeu aquilo para você, é do governo desde o início, continua sendo do governo. Isso é o regime público. Regime privado olha, você passa a ser autorizatário para fazer alguma coisa, e a única diferença é que no final aquele ativo é seu e eu ainda vou te obrigar a tirar ele se ele for inservível. Ele não vai ficar lá como passivo ambiental, ele vai ser tirado, o problema é seu. Você investiu, é seu, você usa, etc. O que não quer dizer absolutamente que você possa praticar qualquer tarifa, que você possa atender, não tenha, eventualmente, que trocar essa outorga privada, ao domínio privado, por uma meta a ser cumprida. Por exemplo, recentemente venderam os gasodutos da Petrobras, redes de gasodutos da Petrobras. Esse governo não fez nenhuma exigência ao vender um monopólio natural, que é um monopólio de dutos, portanto, não há concorrência possível no monopólio natural, é um duto só que faz o papel, não precisa dois, só para concorrer, isso é a definição do monopólio natural. Foi vendidas todas as redes, as malhas de dutos do Sudeste e as malhas de dutos do Nordeste. Vendeu, mas não obrigou quem comprou a expandir aquela rede. Então, o argumento que foi usado para vender, porque a Petrobras não investe, porque a Petrobras está ocupando o duto todo, a mesma coisa vale para uma rede de comunicação, tá? Também é monopólio natural, vale a mesma coisa para uma linha de transmissão. Se você resolve passar aquilo para o investimento privado, porque ele vai investir, vai arriscar dinheiro que o Estado está preocupado em gastar com outra coisa, esse é o argumento liberal, não o neo-ultraliberal, mas o liberal, pelo menos, é esse, digamos que a gente aceite em algumas atividades que socorram. Ok, beleza, vamos deixar você entrar. Mas você precisa fazer tal e tal investimento. Você não vai pegar só o que dá lucro, você vai pegar uma comunidade, outra comunidade. Enfim, quem leva o filé, leva o osso também, do ponto de vista econômico, claro, para poder compensar, fazer uma espécie de subsídio cruzado e você ajudar no processo de universalização. Isso não quer dizer que, absolutamente, quando você fala domínio privado, que ele é livre para fazer o que quiser, entendeu? A mesma coisa vai acontecer com esses operadores. Agora tem muitas essas redes aí que estão espalhando cabo, fibra ótica por todo canto. Isso vai virar monopólio natural também, Marina e Diogo. Vai virar. O cara está lá, está investindo, está enterrando, passando por fazenda, passando por poste, pedindo autorização por aí, tal, tal. Aquelas redes enormes aí de marcas que a gente pouco vê, pouco conhece, mas essas pessoas vão ter um patrimônio privado. Mais cedo ou mais tarde, e já é objeto disso, terá que ser regulado esse acesso. Porque o segundo ou terceiro que chegar não vai enterrar outra linha, ou enterrar uma terceira linha, ou guinchar uma quarta ou uma quinta linha, daqui a pouco o poste não aguenta, só para ter concorrência. Você vai ter, o Estado brasileiro tem que entrar e forçar. Se você tem um feixe de cabos fibra ótica, feixe de fibras, e está usando 10% disso, você vai ter que ceder acesso, dar o livre acesso a um outro concorrente, por exemplo. Isso beneficia o consumidor? Beneficia. Mas o Estado brasileiro, o Estado regulador, tem que se fazer presente mesmo no domínio privado de atividades essenciais. É assim que se faz, não tem outro caminho. Ou você toma tudo e o Estado faz tudo, que é impossível hoje, né? Ou você outorga alguma coisa ao privado, mas como é uma atividade essencial, você faz ele, pelo menos, caminhar numa linha de pensar no coletivo. Muito obrigado, senador. Muito importante ouvi-lo. Você apresentou uma perspectiva essencial de que, mesmo com os instrumentos regulatórios que nós temos hoje, né, seria possível fazer muito mais, né? Embora eles possam ser discutidos, evidentemente, se são os mais apropriados, se são os melhores para o desafio enorme que nós temos que fazer, mas, de toda forma, com um pouco de vontade política, me parece que seria possível fazer muito mais. Foi muito importante ouvi-lo nesse sentido. E vamos voltar, senador, em breve, para falar sobre essa última questão que você falou, do compartilhamento das redes, lembrando hoje que os pequenos provedores de acesso estão crescendo muito. Quem está nas grandes cidades, muitas vezes, não consegue enxergar essa expansão, né? São milhares de provedores de acesso que hoje têm mais de um quarto, vamos dizer assim, do mercado brasileiro, e essa questão do compartilhamento das redes para que esses pequenos provedores possam se conectar é certamente um tema fundamental e, se possível, voltaremos a falar dele também.
Marina, eu queria ver se você poderia esmiuçar um pouco mais aqui para quem está nos assistindo no Pauta Brasil, essa questão do FUST, do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Tanto você como o senador Jean Paul abordaram essa questão, né? Contaram que o FUST foi inicialmente aprovado logo em sequência, depois da aprovação da LGT e da privatização dos serviços, né? E nós tivemos uma lei aprovada no final do ano passado, até para surpresa de muitos de nós que trabalhamos com esse tema, né? Mas como você bem apontou, Marina, há uma disputa, né? Primeiro, se nós vamos ter esses recursos, né? Muito provavelmente não teremos esse ano, né? Não sabemos do ano que vem, né? Mas há uma disputa sobre como utilizar esses recursos, né? Você aí apontou que aí é uma mão forte do agronegócio querendo se utilizar dele. Eu queria que você pudesse contar para quem está nos assistindo, né? Como é que essa questão do FUST está se desenrolando, como é que vai ser o processo de escolha dos projetos que vão ser implementados, e se você tiver tempo, senão a gente volta nisso também, se puder juntar essa questão com o 5G abordado pelo senador Jean, se o FUST vai ser utilizado, vamos dizer assim, para questões ligadas ao 5G, você apontou muito bem aí que tem uma disputa, né, entre boi versus pessoas, soja de boi versus pessoas. Então, se você pudesse abordar um pouquinho mais essa questão do FUST, explicar de fato o que está em disputa, como os recursos vão ser implementados, acho que poderia ser bastante interessante. Então, a partir desse projeto de lei do Mercadante de 2007, né, foi aprovada uma atualização da aplicação do FUST. Antes ele só podia ir para o orelhão, de fato, para a expansão da telefonia fixa, nunca foi usado, e agora existe a possibilidade dele ser aplicado na expansão da banda larga. A mudança, acho até importante comentar, a mudança foi a seguinte, né, antes o FUST só poderia ser investido em regimes públicos, então aqueles que estão sujeitos à universalização porque são essenciais. A nova lei, né, o substitutivo do projeto de lei do Mercadante, que foi apresentado em plenário, de uma forma bastante antidemocrática, eu diria, mas, enfim, diante da dificuldade política que a gente tinha naquele momento, foi importante, né, a aprovação. O que ele prevê é que você pode usar o fundo de universalização dos serviços de telecomunicações em serviços essenciais que não estejam sujeitos à universalização, o que é, para mim, um contrassenso enorme, né? Como é que você pode ter um serviço essencial que não está sujeito à universalização? Então, enfim, foi uma colchambrada, eu diria, né? Um puxadinho regulatório para tentar dar conta do uso desse recurso e para a expansão da banda larga. E aí, é um projeto que eu acho que, pessoalmente, acho que tem pontos muito importantes, né? Você tem algumas possibilidades de investimento desse recurso. São, digamos, praticamente 3 modalidades de investimento. Uma que é não reembolsável, quer dizer, o Estado paga para a construção de uma infraestrutura, e eventualmente de um serviço. Eu acho que a gente tem discutido muito a importância desse momento, a gente ter um investimento em infraestrutura, e que essa infraestrutura, o recurso público, ele seja usado para uma infraestrutura que a gente chama de atacado. Tem a ver com isso que o senador estava falando, quer dizer, você tem grandes troncos que podem ser utilizados por muitas empresas, né? E que não faz sentido você ficar cruzando o Brasil com grandes troncos. Então, um investimento como esse, quando ele tem recurso público, ele pode ser compartilhado, e aí as empresas podem fazer a sua parte, e a gente entende que os pequenos provedores têm feito isso, que é usar esse grande tronco que foi reconstruído com recursos públicos para chegar ao consumidor final. Eu acho que podia ir além, né, que a gente podia, inclusive, estabelecer critérios do serviço de preço, de qualidade, de franquia, de neutralidade de rede, quando você usa essa infraestrutura construída com recursos públicos, para a gente superar as questões de acessibilidade, né, não só de disponibilidade. Então, essa possibilidade de investimento não reembolsável, né? E aí você tem um investimento reembolsável, que é o FUST ser usado como
uma espécie de empréstimo para esse setor, que ele, de fato, tem um desafio, porque ele é intensivo em capital, no sentido que você precisa fazer um investimento muito vultuoso para você começar a ter retorno. Então, a disponibilidade de capital é uma necessidade do setor, não importa qual é o tamanho da empresa, né? E aí você tem a possibilidade de criar esse fundo garantidor, que é muito importante. Aí tem esse nome, né, fundo garantidor, mas ele vai trabalhar nessa possibilidade de você garantir crédito para o pequeno empreendedor que está trabalhando com telecomunicações na sua cidade. E a gente tem visto que esses são os agentes que têm levado conexão para o Brasil. Então, esse fundo garante, qual é o problema desses microempresários, né? Diferentemente de uma Oi, de uma Vivo, de uma Claro, ele não tem bens, né, para fazer um empréstimo. Então, quando ele vai ao banco, ou ele fala assim, eu tenho meu carro, mas o banco não aceita o carro. Então, ele vai ter esse fundo como uma garantia, por isso que a gente chama de fundo garantidor, para fazer esse investimento. Como eu disse, acho importante que a gente discuta se há critérios, né, na oferta do serviço final quando você usa um benefício de recurso público, né? Então, como eu disse, não basta o serviço estar disponível, ele tem que estar acessível. E isso é uma discussão que a gente não tem feito, né? Enfim, até por conta das dificuldades que a gente tem. Quando a gente não tem nem disponibilidade, imagina se a gente vai falar de acessibilidade. Mas é preciso fazer uma discussão sobre garantia do serviço. E acho que o 3477, que é esse projeto de lei de conexão estudantil, ele é emergencial e ele garante isso nesse momento, e acho que ele é um bom ponto de partida para a gente continuar discutindo acessibilidade. Muito obrigado, Marina. Se a gente tiver tempo, vamos voltar a falar mais um pouquinho sobre esse projeto de conectividade estudantil, tentar entender para que tipo de ação esse projeto, esses recursos seriam utilizados. Mas muito obrigado. Você apontou mais uma vez algo que eu acho importante os nossos espectadores aqui compreenderem, que são a diferença entre as barreiras que nós temos hoje, né, que são duas que se complementam, mas são diferentes, né? A primeira é uma barreira de infraestrutura mesmo, quando os cabos não chegam à casa das pessoas, né? E uma outra barreira, uma barreira de preço, que é quando as pessoas não podem pagar pelo serviço. Isso, de fato, acontece e precisa ser enfrentado. Mas já voltamos a isso, se tivermos tempo, acreditamos que vamos conseguir aqui, nessa nossa importante e saborosa conversa. Senador, você, na sua intervenção anterior, abordou um tema que é bastante relevante, que é o dos pequenos provedores, né? De fato, nós temos hoje um cenário onde as grandes operadoras têm os troncos que cortam o país, né, que levam, vamos dizer assim, os cabos de fibra até localidades determinadas, muitas vezes sede de municípios, e os pequenos provedores precisam se conectar a essa rede para, né, fazer o serviço funcionar e fazer com que os seus clientes tenham acesso à internet. Senador, eu gostaria, se possível, então, que você abordasse essa questão, né, sob a perspectiva de eventuais instrumentos e ações que podem ser tomadas para incentivar a expansão desses pequenos provedores, que tem sido fundamental, né, nesse nosso cenário hoje de desinteresse das grandes operadoras por mercados específicos, cuja conta não fecha para elas, vamos dizer assim. E, se possível, senador, eu vou lhe fazer uma outra provocação, né? Nós, quando o ex-presidente Lula assumiu em 2003, uma série de ações foram tomadas nos anos subsequentes, também pela ex-presidenta Dilma, e uma das mais relevantes foi a recriação da Telebrás, né, que serviria aí, de alguma forma, para, nesse mercado de atacado que a Marina citou, dos grandes troncos, para, de alguma forma, ter uma mudança no modelo do mercado para um mercado público-privado, digamos assim, pelo menos no atacado, não é? A Telebrás tem sido aí também responsável pela gestão do satélite, que a Marina trouxe, mas a Telebrás tem sido desidratada desde o primeiro dia que o ex-presidente Temer assumiu o governo após o impeachment da ex-presidenta Dilma. Então, gostaria, senador, numa provocação, pensando no futuro, né, o seguinte: além da questão dos pequenos provedores, a Telebrás ainda é um instrumento essencial
para a gente implementar políticas públicas de telecomunicações, ou podemos dizer que isso já foi superado? Bom, Diogo, em primeiro lugar, quando eu deixei a última pergunta, você repetiu e disse assim, é possível fazer muita coisa com o que já existe, e, obviamente, eu deixei para a gente terminar aqui juntos com essa pergunta que você está fazendo agora, para mostrar que, embora seja possível fazer alguma coisa, a gente tem que só mudar esse conceito que a gente mesmo se colocou e se travou, até nós mesmos, do lado mais da esquerda do espectro político e econômico, mas o Alô? Perdemos o senador Jean Paul por alguns momentos. Vamos ver se a conexão é restabelecida. Vamos aguardar um pouquinho, mas de toda forma, enquanto nós aguardamos o restabelecimento da conexão com o senador Jean Paul, que vai retomar, esperamos, a sua intervenção desde o início, eu queria então aproveitar a oportunidade, a deixa aqui da nossa falha de conectividade, para perguntar para a Marina se ela poderia, por favor, esmiuçar um pouquinho mais sobre essa conexão, essa questão do veto do presidente ao PL sobre conectividade estudantil, que vai ser matéria provavelmente de apreciação logo no início da semana que vem. Já lhe perguntando o seguinte, Marina, você abordou na sua fala que nós temos aí uma desigualdade imensa entre aqueles que estão conectados. E também apontou que tem um elemento essencial dessa conversa, que é a conexão móvel por meio dos planos pré-pagos, ou hoje tem uma mudançazinha, né? Tem os planos controle, mas que ambos partem de uma mesma lógica, né? Você tem ali dados limitados, poucos, né? E quando acabam esses dados, sua internet é bloqueada e você fica somente com aqueles aplicativos que a gente chama, que estão no pacote de zero rating, né? Então, e a pergunta é a seguinte, Marina, conectar os estudantes precariamente não é aquilo que a gente imagina, né? Nós queremos aí um mínimo de equidade. E o senador Jean Paul voltou. Senador, nos ouve? Ouço perfeitamente. Peço desculpas aqui. Senador, imagina. Aqui eu tenho um provedor local e uma grande operadora, portanto eu posso dar o depoimento das duas. Uma é redundância do outro. Mas agora caiu o grande, o provedor. Senador, eu estava aqui formulando uma questão para a Marina, senador, mas que vou deixar para depois, sobre a questão da conectividade estudantil. Então, se você puder, a gente não tem muito tempo, tá? A gente tem aí aproximadamente 7 minutos para encerrar essa conversa que merecia 3 horas. Sem problema, eu desconto. Mas se você puder reempacotar logo desde o começo, em algo entre 2 e 3 minutos, seria excelente. Bem rapidinho, o que acontece hoje? Esses provedores menores, esses provedores, na verdade, são como distribuidoras de energia. A transmissora leva até um local, até um citygate, por exemplo, e aquele citygate, os provedores pequenos é que fazem a distribuição. E alguns já estão atravessando essa linha, indo para outros, né? Aqui no Nordeste, principalmente. Quanto mais carente é a necessidade, o tal desinteresse que você fala das grandes operadoras, mais o pequeno vai entrando. Isso é ótimo, é meritório, tudo bem, não tem problema, tem os grandes operadores nisso aí. É um mercado que tem que estar livre totalmente? Aí voltamos para aquele ponto que eu coloquei. Não, não é. Porque temos que revisar o processo. Qual é o processo? Primeiro, consideramos a atividade essencial? É uma atividade de vida ou morte? Hoje não há dúvida nenhuma. Tá? A gente ainda deu vários exemplos aqui. Se então tem que ser regulada, seja no público, seja no privado. O privado tem que ter determinadas metas, qualidade, etc., etc. Não vou detalhar muito aqui, mas tem que ser regulado. Não é ao Deus dará, ok? E aí, para isso, serve agência reguladora, regulamentos, metas, etc. E aí a parte que ninguém serve? E o que ninguém quer pegar? E o osso do negócio? Ou a abertura, o desbravamento de novas fronteiras? Quem faz? O velho e bom Estado brasileiro. E é para isso que entra a Telebrás e a importância desse processo. É como a gente tendo uma Petrobras para fazer. Esse governo não vale como exemplo, porque ele quer vender a Petrobras, desfazer tudo. Mas qual era o processo? Ok, o privado entra, mas nós temos uma estatal aqui para cobrir uma coisa ou outra, para abrir novas fronteiras, para segurar o satélite que vai oferecer sinal para pessoas que não podem pagar,
Porque qual é a contradição, pessoal que está nos assistindo? Nós não estamos sendo comunistas, nada disso aqui, não. É o básico. Se você imagina, querer e faz sentido dar sinal, dar conectividade a pessoas que não podem pagar, o que o privado vai achar disso? Ora, mas se o cara vai poder pegar o sinal de graça do Estado, quanto eu vou vender? Vai acabar com a iniciativa privada. Essa dicotomia é falsa, que existe espaço para os dois. O cara que vai ser cedido por conta de uma situação específica, dele estar vulnerável, etc., e vai ser atendido no básico, e o cara que vai precisar pagar. É que nem, mal comparando, para terminar o assunto, aplicativo que você compra a versão gratuita e a versão Plus. Você compra a versão gratuita, vem com anúncio, vem com não sei o quê, vem com problema, tem limitações, mas você é atendido, você consegue enxergar e ver como é que funciona aquilo ali. Se você quer tudo arrumado, top, pode pagar, etc., você paga o Plus. Muito mal comparando, é esse o sentido. Então, nós precisamos, sim, da Telebrás como longa-manos do Estado para fazer, às vezes, onde é necessário. Precisamos fortalecer a agência reguladora, respeitar a agência reguladora, e que ela tenha independência, autonomia operacional, não autonomia administrativa, no sentido de fazer política sozinha. Quem faz a política é o ministro e é o governo que foi eleito para isso. Mas autonomia de punir, autonomia de fiscalizar, e principalmente recursos para isso. E essa questão da integração vai rolar, para fechar, vai rolar um fenômeno aí que é natural. Os grandões estão desinteressados? Não, não é verdade. Eles estão só esperando os pequenininhos fazerem o trabalho para ir lá e comprar um por um. Os que derem certo, eles vão lá e compram. Isso é consolidação, já está previsto, isso vai acontecer em todos os lugares do mundo, não é, Marina? Aconteceu isso. A TIM, grandona, Telecom, Itália, Mobile, não sei o quê, foi lá e comprou os carinhas que foram fazer lá, Toscana, subiu o morro, desceu o morro, faz não sei o quê. Provou competência? Vem cá, meu filho. Toma aqui 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de euros, me dá aqui esse negócio todo que eu vou operar. Aí ela ajeita todo, pasteuriza e vira mais um sistema. É natural. Isso também vai requerer cuidados, porque está sujeito a forças, né, eventualmente não... nem sempre amigáveis ao consumidor e principalmente aos vulneráveis. Então, a gente tem que estar de olho. Essencialmente é isso. São atividades essenciais, tem que estar de olho, mesmo deixando os privados investirem claramente, e isso é meritório. Obrigado, senador. É importante a sua intervenção porque ela nos ajuda a refletir sobre um eventual programa de governo, não é? Numa janela de oportunidade aí que esperamos que se abra muito brevemente. Muito obrigado pelas suas considerações. Marina, ele fez uma pergunta que valeria uma palestra de 1 hora, eu sei, mas em 1 minutinho, que a gente precisa encerrar, de fato, nós temos aí um veto a um PL importantíssimo, que pode ser derrubado na segunda-feira, e ele faz a seguinte pergunta, né? Para que nós vamos usar esses recursos, uma vez que a gente consiga derrubar esse veto na segunda ou terça-feira da semana que vem? Bom, realmente eu acho que no momento que a gente está, não tem discussão, né? O projeto de lei é super importante, como eu disse, ele vai conectar, não vai ser a conexão que a gente espera, né? Porque ele fala de pagamento de franquia, que é justamente o que a gente estava falando. E a gente sabe que a educação não é só aquilo que acontece na sala de aula, você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que navegar, você tem que explorar, enfim. Então, é claro que é um recurso insuficiente. Agora, ele prevê, esse projeto de lei, ele fala, né, da possibilidade de você conectar, se for custo efetivo, também com a banda larga fixa. E aí cabe a nós, com esse projeto de lei aprovado, e discutir nos estados o que é custo-efetividade, né? Porque se você tem 2 crianças numa casa, você vai dar R$10 para uma, R$10 para outra para pagar uma conexão móvel que vai durar algumas horas, ou a gente vai tentar ver se é o caso de conectar com uma banda larga fixa, sem limite de franquia, ou de conectar uma comunidade, essas comunidades rurais muito pequenas, né, que tem uma área, inclusive, muito pequena. Será que não é o caso de você cobrir aquela área com uma conexão, digamos assim, de praça, né, que possa cobrir aquela comunidade, e ainda assim as pessoas ficarem em segurança? Então, é preciso que a gente possa fazer essa reflexão. Acho que é uma reflexão que é um passo depois, a gente vai ter que fazer uma mobilização nos estados, mas que é muito importante, né? A gente tem a possibilidade não só de conectar a criança ou adolescente que está estudando, mas conectar a família, então o pai e a mãe.
e todas as outras atividades que são necessárias, né? Quer dizer, para você fazer suas atividades profissionais, para você falar com seus familiares, que também é um direito que deve ser garantido, para você fazer uma chamada de telemedicina, quem sabe. Então, é possível, a meu ver, a gente trabalhar numa perspectiva de que a regulamentação ela permita o uso desse recurso de uma forma que eu entendo que é custo-efetiva no sentido da garantia do direito, né? Que não é você garantir o menos do que o mínimo para a educação. Então, acho que é um passo. Agora, acho que nesse momento o central é mesmo a derrubada do veto. Só lembrando, né, Diogo, que também quando foi aprovado o projeto de lei que alterou o FUSH, né, que alterou a regulação do FUSH, havia uma previsão de conexão das escolas, era a perspectiva do projeto do mercadante original, e o que aconteceu também foi que esse governo executivo vetou os dispositivos de conexão de escola, e aí o Congresso derrubou o veto, e existe aí uma preocupação de conexão das escolas no futuro, que também vamos ter que acompanhar, né? Perfeito, Marina, muito obrigado. Então ficam aí os recados bastante objetivos, tanto do senador Jean quanto da Marina, pedindo, indicando a necessidade da gente se movimentar, se mobilizar para derrubar os vetos ao PL de conectividade estudantil que devem ser colocados em votação no Congresso aí na segunda ou terça-feira. Existem ações em curso, petições online, você pode falar com o parlamentar do seu estado, é um tema em que a maioria dos parlamentares acaba se sensibilizando pela obviedade da sua importância. Então fica aí o recado da Marina e do senador Jean. Nós temos que encerrar a nossa atividade, nosso Pauta Brasil, que discutiu a questão da universalização do acesso à internet, um programa que vai ao ar todas segundas, quartas e sextas, às 15 horas, programa produzido pela Fundação Perseu Abramo, mas retransmitido pelos nossos parceiros, só para repetir aqui, TV 247, Revista Fórum, DCM TV PT e os Facebooks da ex-presidenta Dilma e do ministro Fernando Haddad. Gostaria de agradecer muitíssimo ao senador Jean pelas reflexões e questões que trouxe aqui para a gente. Agradecer muito a Marina Pita, que esteve aqui também com a gente nessa última hora. É um tema que merece vários Pautas Brasil, acho que voltaremos a falar sobre isso. Então, fica aí as reflexões para que a gente possa construir um futuro mais justo, mais igual, e com a garantia dos direitos fundamentais de todos os brasileiros. Então, é isso. Senador Jean, muito obrigado e boa noite. Obrigado, Diogo. Boa noite a todos e todas. Marina, muito obrigado, boa noite. Obrigada, foi uma honra participar aqui ao seu lado do senador Jean Paul, e não consegui falar do 5G, mas de repente pode ser uma próxima pauta. Fica para a próxima, vamos fazer uma sobre o 5G, já está aceita a sugestão e tenho certeza que a Fundação também aceitará. Então é isso, minha gente, boa noite a todos e todas, saúde, se cuidem, o Pauta Brasil está de volta na segunda-feira às 17 horas para discutir cenário econômico e saídas de emergência com um time muito fraco, a Leda Paulani, o Nelson Barbosa e o Aloysio Mercadante, então estão todos convidados. Muito fraco foi uma ironia, por favor, minha gente, espero que todos tenham entendido. Então, fica o convite para a próxima segunda-feira, boa noite para todo mundo e tchau!